Olá, boa tarde. Boa tarde, não tem ninguém ainda, né? Mas quando chegar aí, boa tarde. Entra eu e Luísla. Ah, vou já chamar aqui, ó, aceitar o convidado de hoje. Vamos lá, vamos lá. Olá, Olá, boa tudo tarde. bem? Boa Tudo bom? tarde. Quanto tempo, né? Pois é, nossa, quase 3 anos. Uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. É porque, na verdade, o tempo agora tem uma velocidade enorme que você quase não sabe agora medir o que tempo de fato passou, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu lembro que Os- quando a gente foi ao festival, eu já Sim, estava assim com a barrigona. verdade. Então, o bebê fez 2 anos e alguns meses, então tem por aí. É, isso mesmo. A gente foi fazer, eu até apresentei com a barrigona no festival. Sim. Foi o ano do Gato Preto ou foi o outro ano? A gente fez gato preto e olho. E Olho, né? Ah, porque o outro Isso. tinha sido também o Dom Fernando uma vez anterior, né? Isso. Então a Ah, gente foi em 2017. 17, é. Novembro de Dezesse- 2017. Isso, final de 2017. Então, dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, né? A gente estava Sim. hoje, toda a conversa foi marcada com o João, aí na hora da H o destino faz assim, brum, Mudou tudo. muda tudo, e a gente agora mais preparado do que nunca para mudar tudo, né? De repente Sim. você agora, né, nós teremos que ter o privilégio de conversar com você em vez de conversar com o João, que acho que também tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Ah, que ótimo. Nossa, eu fiquei super feliz. Pra gente é uma honra participar aí com vocês. A gente tem muito carinho por Fortaleza, pelo Grupo Prisma, Casa Absurda. A Ah, gente já legal. teve a oportunidade de estar aí, eu acho que umas 3, 4 vezes, então a gente já meio que se sente em casa já. Ah, isso é verdade, sim. É. É outra parte da casa de vocês, é por aqui mesmo. Então, Sol, vou te chamar de Sol, tá? Que aí é melhor. Sim, Aí depois você fala o seu nome completo com CPF e RG, mas por tá enquanto bom. aqui. Então, Sol, esse aqui é um programa chamado Live Teatro, que é uma atividade nossa do Casa Absurda. Para quem não sabe, Casa Absurda é o espaço coletivo de dois grupos de teatro, da Companhia Hum. Prisma de Artes e do Grupo Pavilhão da Magnólia. E a gente, a partir de maio, mais ou menos, a gente começou uma programação online, né, para responder a esses tempos que estamos vivendo agora. E uma das atividades que a gente começou a colocar é o que chama de live teatro, que é um bate-papo com vários grupos amigos, parceiros que já nos atravessaram ao longo desse tempo, né? Então, tanto nós da Prisma quanto do Pavilhão temos convidados a cada quarta-feira. E essa quarta-feira a gente tem o prazer de receber a companhia Ops, mas a gente chama CIA Ops, né? Isso. É que nem a companhia Prisma de Arte, que ninguém que chama mais companhia Prisma de Arte, chama mais CIA Prisma. Mais Então, prático, né, é Raimundo? mais prático agora. Nós somos do mundo da praticidade agora. Então, desde o ano de 2000, a UPS tem traduzido seus anseios através de suas peças teatrais, partindo de três eixos principais que nortearam a pesquisa de linguagem do grupo: clown, contemporâneo e rua. Esses eixos traduzem os diferentes meios pelos quais a OPS sistematiza o processo criativo, determinando tanto a temática dos espetáculos quanto sua estética, em método de trabalho caracterizado pela construção em processo, comunicando com diferentes técnicas e teorias no intuito de desenvolver seu próprio método de criação intitulado Teatro que é. Legal ouvir falar assim, Sim, né, teatro? Porque a gente lê tanto release de grupo, mas de repente, assim, cada release, cada parte dessas histórias é digamos assim, um grande fragmento da história de cada grupo, né?
Então, sim. quero começar hoje o nosso papo apresentando o grupo de hoje. E eu também quero ler uma poesia, um fragmento de uma poesia que eu tinha pensado, que eu venho pensando sobre esses tempos agora, aí eu acho que também queria partilhar com você esse momento, tá? Ele é assim, é uma parte do Vitor Hugo, né? É um poema que diz assim: desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e sendo maduro, não insista em rejuvenescer, e que sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazo, seu prazer e sua dor, e é preciso deixar que eles escorram por dentro de nós. Nossa, que bonito, né? Isso, acho que os mais velhos começam a pensar nisso agora. Acho que depois dos 50 eu comecei a pensar nisso. Tentar viver cada momento, cada ano dentro do seu... Nem querer ser velho, nem querer ser jovem. Ser o que, na verdade, está te permitindo ser. Tá? E eu acho que A isso gente também tem tem a essa ver... mania, né? A gente sempre tem essa mania de, quando a gente é criança, a gente quer fazer 18 anos para ter independência, depois quer voltar. Sempre a gente está projetando alguma época, né? E aí Isso. depois você pensa, ah, não, nossa, quando eu tinha tal idade. E o certo é esse, né? A gente saber viver cada momento, o momento presente. Como Acho ele diz que bem. toda essa pandemia trouxe a gente para isso, né? Para pensar nesse momento presente também. Por isso que ele diz, é preciso deixar que eles escorram por entre nós, né? Que a gente viver cada momento desse em cada fase, porque cada fase dessa tem seu momento, tem seu lugar, né? E eu acho que desse Sim. lugar que eu queria também abrir o nosso bate-papo hoje, agora sim, mais uma pergunta mais direta, que seria, conta um pouquinho dessa história, né? Porque na verdade eu conheço mais você e o João. Lembro da primeira vez que vocês vieram que também tinha um trabalho de rua, que eram outros atores, né? E Sim, aí, de Matheus repente, Mateusa. isso. E aí, conta um pouquinho desse 2002 para cá, quer dizer, vocês vão fazer 20 anos, né? Esse ano, né? Isso. Então, a companhia ela foi criada no ano de 2000. O João é o fundador da companhia. E na Sim, época ele, bem jovem, estava na faculdade, tinha entrado na faculdade e queria pesquisar mais, sabe? Ele já trabalhava, ele começou a trabalhar com teatro muito novo, acho que com uns 10, 11 anos. E aí, nessa época que ele entrou na faculdade, ele queria pesquisar. Ele queria juntar um grupo de pessoas com os mesmos interesses de pesquisar, de ir para uma sala de ensaio, sabe? De investigar o que ele estava aprendendo na faculdade, o que ele lia. Ele queria juntar um grupo para investigar isso na prática. Essa é a história que ele conta lá no ano de 2000. E aí passaram vários artistas, né? O pessoal da faculdade também na época. Eu só entrei no ano de 2006. tá. Então fui conhecer essa história 6 anos depois, Sim, praticamente. Na companhia, sempre eu entrei através de uma oficina que o João Bosco ministrou. Então ele sim, sempre, além de fazer essa experimentação com esse grupo de pessoas, ele foi convidado para fazer uma oficina ainda mais jovem para crianças, e aí depois ele começou, não, eu vou abrir oficinas, e aí essas pessoas que vêm fazer oficina, se surge alguém interessante, alguém que tem interesse, eu convido para vir junto para o grupo, né, para investigar. E aí em 2006 eu fui fazer oficina com ele, e aí eu e mais umas 4 pessoas foram convidadas, porque eles estavam investigando um texto, eles estavam criando um texto para uma montagem nova. sim. E aí eu assim não tinha experiência nenhuma, né? Sempre na minha infância fiz aula de música, de dança, mas nunca tinha feito teatro, tinha muita vontade. E aí em 2006 eles me convidaram, eu fiz essa oficina de 2 semanas, eles convidaram, olha, a gente está precisando de pessoas para esse novo espetáculo. E aí eu fui. E já nessa primeira experiência já estreou um espetáculo, uma questão de 6 meses. Sim. E aí comecei essa investigação com eles. Então foi muito interessante, porque eu já entrei na companhia, já ensaiando e no processo de criação, e experimentei esse trabalho novo. Não tinha fala na época, né? Era o primeiro trabalho, não tinha muita experiência. Inclusive a gente até reprisou ele ao vivo semana passada. Por vídeo, né? O Vídeo. vídeo
do espetáculo. espetáculo. Sim. Foi até legal, porque aí o elenco assistiu junto, e foi um momento bem nostálgico, assim. Ah, legal. Todo mundo novinho, assistindo o trabalho. E era um trabalho muito interessante, assim, esteticamente falando. E aí, daí eu continuei, até agora. E a companhia também, foram passando vários atores. Atualmente a gente tem 6 a 7 atores. Um deles, que foi aí com o Matheus. Matheus está na Espanha, está morando na Espanha, mas continua na companhia. Sim. A gente até uma hora dessa era para a gente estar em Avignon, na França, Sim. no festival, e ele é do elenco do espetáculo. Então a gente continua, assim. E aí, na companhia, essa pesquisa de linguagens é porque, como tem pessoas de várias áreas, da dança, do circo, esse da Espanha do circo, da música, da performance, então cada um vai colaborando com essas linguagens para a criação dos espetáculos. E aí tem teatro de rua, teatro contemporâneo, teatro infantil, a gente vai pesquisando essas linguagens e explorando nesses trabalhos, né, que a gente está aí ao longo desses anos. E esses 6 atualmente, Sol, eles têm outros trabalhos? Como é que você se divide no trabalho do grupo como é que funciona a sistemática do grupo de ensaio, de escolha de texto, escolher quem vai dirigir? Que eu vejo que o João tem várias ligações com outras pessoas, né? Ele é um cara muito antenado nessas coisas, então esse trabalho que ele manteve desde o começo do grupo deu essa capacidade dele de olhar para várias... Ele tem um trabalho do grupo, mas eu vejo que ele tem muitas outras coisas também. Pelo menos eu assim, não sei se as pessoas são o que passa no Facebook, mas como eu acompanho, ou quando eu não acompanho a minha timeline passa, né? Porque quando a gente tem relação com as pessoas, mesmo que a gente não vá lá olhar no Facebook, a timeline passa. Então, eu tenho visto que... Mas como é que funciona a sistemática do grupo, encontros periódicos? Nós estamos falando ainda antes da pandemia, certo? E depois a gente fala durante. Sim. Então, inclusive, no ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho sistemático, assim. A gente teve encontros todos os dias, praticamente, que era um trabalho de manutenção do grupo. Então, a gente ensaiava e fazia pesquisas durante todo o ano. E aí, como a gente teve o Francisco Nicolai, que é um integrante, foi para fora, a gente teve que fazer algumas substituições de elenco também. Sim. Então, a gente passou por todos os espetáculos, né? Teve que São quantos, desculpa, são quantos de repertório vocês mantêm ainda? A gente está com 10 espetáculos em cartaz. É muita coisa. E aí a gente... e esse projeto, ele era de manutenção do grupo, né? Para a gente ter essa oportunidade de ensaiar, todos os atores recebendo mensalmente, né? Então, a gente teve uma rotina muito interessante de trabalho, de pesquisa, de trabalho corporal, de investigação. E aí, com esse projeto, a gente também precisaria apresentar o nosso repertório. E aí, como a gente estava com essa troca de elenco, a gente teve que revisitar, reensaiar todo o trabalho e ainda apresentar. E para concluir o trabalho, era a montagem de um novo espetáculo, que foi O Sonho de uma Noite de Verão. A gente estreou agora em dezembro do ano passado. A gente fala que é até um espetáculo profético, porque no espetáculo a gente usava transmissão online, as pessoas entravam, a gente entregava máscaras, a gente usa máscara como nosso figurino. Que é esse da foto que vocês mandaram, né? Esse da foto. Então, assim, a gente tem esse trabalho contínuo, assim, de pesquisa, de manutenção de grupo. E aí, como você disse, o João também, ele tem, além da companhia, ele consegue dialogar com outros grupos. Ele dirige outros grupos, participa como ator em outros grupos também. Então, acaba que é trabalho. Eu também trabalho em outros grupos. Agora a gente está com a Indelicada, que é um que também a gente estaria fazendo uma circulação antes, né, no início do ano. E agora eles também estão passando, com a nossa experiência de transferir para o online, eles também estão alterando agora e a gente vai continuar o trabalho online também. Ah, tá. Mas isso, quando você fala desse projeto agora, essa foi a partir desse projeto, né? Mas isso mexeu um pouco de como é que vocês funcionam na sistemática. Mas vocês
ensaio durante um período, aí as pessoas têm outros trabalhos em outros períodos, aí se reúnem em outros períodos. Funciona assim também? Assim, o grupo, as pessoas todas são artistas. Certo, Ninguém trabalha com outras atividades. Por tá, exemplo, o Gustavo, ele é bailarino da Quasar. certo. E aí ele se organiza no horário dele, né, mas é na área artística. O Sim, sim, Lino é da música, ele tem uma banda de rock, ele tem um estúdio de música. E aí todos se organizam, a gente sim, também com esse trabalho em outros grupos, mas todos na área. Não tem tá, ninguém que tem um trabalho em outra área e aí sim. tem que se revezar com o tempo. Mas Aí quem acaba que tem, tem essa. mas essa dedicação exclusiva com o grupo que trabalha mais com teatro é você e o João? Ou tem mais Sim. alguém? Vocês dois, né? Eu, João, a Tamis. Tá. A Acho que o Tamis também Tamis teve aí em Fortaleza. foi no primeiro, foi ou foi nesse agora? Foi Também no primeiro. no primeiro. Ah, tá. Que eu me lembro E o do. Lino também, né? É, o Lino, Assim, ele, acho que ele eu tem a lembro. banda dele, mas também ele tá na companhia fixo e sempre tá fazendo Entendi. todos os trabalhos com a gente. Tá. Vi também, Sol, que o João ele é bem assim, antenado e envolvido com as coisas que acontecem na cidade de vocês, né? E Sim. como é que funciona essa parte de organização entre grupos, diálogo entre os grupos? Qual é o local de representação que os grupos se encontram para falar de políticas públicas ou de pleitear alguma coisa? Como é que funciona aí na cidade de vocês isso? Então, aqui em Goiás tem a FETEG, né? Que é a Sim, Federação de Teatro. Mas certo. acaba que ela está sendo reestruturada. É o mesmo, Ela é o mesmo SATED ou tem o SATED de Goiás? tem o SATED Tá também. certo. Mas acaba que o SATED ele não é muito atuante aqui. Sim. E é até uma dificuldade que a gente encontra, né? Quando a Mas gente isso deve grava ser com. problema, deve ser problema de todos os SATEDs. Sim, sim. Geralmente eles têm que tem essa relação de profissional, amador, e tem essa confusão toda É, aí. Além de eles não estarem muito, boa parte deles, envolvidos nessa relação mais ativa de políticas públicas. É mais uma coisa sindical e menos envolvida com o que os grupos precisam de fato, né? exatamente isso. E aí tem a FETEG aqui, né? Sim, E aí, como ela também está se reestruturando, agora está assumindo uma direção mais jovem, trazendo mais modernidade, inclusive eles estão fazendo lives também, agora eles estão sim, se mobilizando. Então acaba que não tem ainda uma força, sabe? sim, Não tem Existem os grupos que se unem quando, né, é necessário, nos movimentos que a gente precisa ir. Sempre a gente precisa estar lutando, né? sim, o tempo Sempre todo. é um fundo de cultura que aprova e não paga. Sim, Sempre a gente tem que se mobilizar, sempre a gente é uma luta, né? Acho que aí também deve ser da mesma forma. E aí o sim, João é bem atuante, assim, nesse aspecto, ele sempre tá junto com esses movimentos. Às vezes ele tá até na linha de frente, as pessoas falam, João, vamos lá falar com o governador, e ele vai junto na reunião. sim. Então ele é bem atuante nessa área, assim. Eu tenho visto também. Vamos dar aqui um alô a quem já entrou aqui na sala com a gente. O Renê Loí, o Tiago, o Adriano. Eu não conheço todo mundo, mas que às vezes o pessoal muda o nome no Instagram, você nunca sabe se é o nome da pessoa, né? Uhum. Renê, o É Felipe difícil. Fortinellis, Aqui o companhia de Wilker, que eu dança. conheço. Ah, o meu amigo Gil, olá, se ainda estiver por aí. A Deixa eu ver Lima, quem a mais. Aline, o Igor, o Aga Nascimento, o Al Pereira, Paulo Emajá também entrou, Lenildo Gomes, aqui de Fortaleza, a Ive Firmo, olha lá, a galera toda aqui, o pessoal do Pavilhão já está por aqui também, o Eliel, a Silviane. Vamos lá, gente, acompanhando que o papo hoje aqui nem é um papo entre homens, nem é um papo entre mulheres, não é um papo digamos assim, de gênero, mas é um papo de duas pessoas, né? O Sim. Raimundo pela Casa Absurda e a Sol lá pela companhia Ops. Falando em Ops, de onde é que surgiu esse nome? A pergunta que você nunca deve ter respondido nenhuma vez, né? Mas Nossa. aproveita e responde pela milionésima nona vez. Que vai que essas que estão aqui agora nunca ouviram isso, né? Escuta mais uma Gente, vez. olha, isso realmente é o João que teria que responder, viu? Porque nem ele,
Ele criou o nome, nem ele tem uma explicação. Aí ele faz um monte de piada. Ele fala Aham. que é o povo sonso. Ele fala que é o perfume do Boticário. Então, Ah, tá. assim, não tem, não é uma sigla que. Sim. Ops, É uma ele interjeição nunca mesmo. tem essa explicação, assim. Vai ver que ele estava saindo da faculdade e de repente ele levou uma topada de, ops, acho que eu vou Ops, precisar criar um grupo olha, ali. essa foi boa. Aí É, pude pode ter sido. acrescentar essa ideia aí dele também para poder ser mais uma dessas daí também. Bom, então a gente falou até agora, Sal, de que é um pouco dessa atividade antes do mundo virar de cabeça para baixo. E talvez a última pergunta dessa primeira etapa é o que é que vocês iam fazendo antes do mundo dar esse looping aí, né? O que é que Ah, estava... sim. Você já falou algumas coisas, talvez tivesse fazendo alguma circulação internacional, né? Que eu vi que vocês começaram a fazer isso nesses últimos 2 anos, né? É, ativamente nisso, de tentar mostrar o trabalho para além do Brasil, que eu acho que é super legal essa ideia de internacionalização do teatro, né? Nós aqui no Brasil temos muita deficiência nisso. Aqui no Ceará, poucos grupos circulam internacionalmente, né? A gente até conseguiu, É, nos últimos 5 anos, ter uma inserção mais forte nacionalmente, que ainda era meio tímido, né? Mas nesses 5, 10 anos deu uma melhorada bastante, mas internacionalmente ainda é uma dificuldade que tem a ver com a história da língua, né? Essas traduções todas, ou o tipo de espetáculo que você leva, às vezes, requer uma condição de tradução mais forte, isso tudo é uma dificuldade, sem contar a questão financeira, que às vezes você vai pagando o próprio bolso só para mostrar o trabalho, assim, ampliar esse seu perfil de trabalho, mas me diga aí o que é que vocês estavam planejando para esses primeiros 6 meses que o mundo fez girou, mudou giro, tudo. mudou tudo. E Pois continua é, mudando, né? e a gente nem sabe o que, que vai ver, né? O que, que vai virar esse giro É, todo. sim, Mas, assim, essa questão da internacionalização, a gente está buscando já, acredito, desde 2015, 2016. Então, sim, é um processo lento, né? Ele, às vezes, é um festival. A gente começou com um festival, a gente foi para a Itália, num festival de cinema, e apresentamos um espetáculo, mas era com outro grupo. Mas nós estávamos como parte integrante desse espetáculo. sim. E aí, depois, com a Companhia Ops, a gente teve uma oportunidade de um festival no México. Só porque tem essa questão da língua mesmo. Valeu. É pra gente, né, que fala português, é um pouco difícil. E aí, no México, surgiu essa oportunidade, e a gente foi selecionado, eles arcaram com as passagens, tudo isso já é difícil, né, É, acontecer. E era um festival de pequeno porte, mas muito, sim, muito legal, com grupos muito bacanas, assim. E aí eles falaram, olha, será que teria como fazer uma sessão em espanhol? Era o espetáculo Olho. Aí o João falou, sim, vou fazer. Aí falou assim, sabe, vou de bate fazer. pronto. E aí começou a estudar, já falava um pouco, mas, né, para apresentar um Sim, espetáculo já você precisa de um trabalho mais elaborado. E sim, aí daí a gente foi uma experiência legal. De lá a gente conheceu outros grupos, grupo do Equador, grupo da Argentina. E aí, de um festival que você vai sim, fazendo contatos, né, com outros. E aí a gente seguiu fazendo esse trabalho. A gente teve uma circulação internacional também. Inclusive, quando a gente foi, era parte dessa circulação aí no tá. festival de vocês. Sim, Aí a gente seguiu Colômbia, Equador, Portugal, Espanha. Aí a gente teve uma oportunidade também de um intercâmbio na Espanha, onde foi criado o espetáculo Adam Experience, que foi sim, dirigido e tem diretor de dramaturgia da Espanha, o João Atu, é um monólogo. E aí daí a gente foi fazendo esses contatos. Mas falando sobre os nossos projetos para esse ano, a gente até brinca que fala, nossa, esse ano seria o nosso ano, assim, seria o ano da companhia. Né? A sim. gente falou, 20 anos também, acho que é uma data bem legal, né, para celebrar assim. sim, a gente estava assim, desde do ano passado a gente estava produzindo tudo isso, né? Porque Uhum. realmente a nossa agenda estava bem intensa. A gente ia fazer uma circulação com a Indelicada, que é a companhia que a gente tem um trabalho, uma circulação com a companhia Imagem, que o João dirige, e também era uma Sim. circulação internacional. E a nossa, que a gente foi aprovado para o Festival de Avignon, na França. Então a gente ficaria 21 dias apresentando todos os dias. Nossa.
E disso a gente também fez uma parceria com um grupo de Madrid, e aí a gente ia fazer um projeto juntos. Eles viriam para cá, a gente começaria o trabalho, essa pesquisa juntos, dos dois grupos. Depois a gente ia concluir esse trabalho depois do Festival de Avignon. Saía da França e ia para a Espanha. E aí, assim, produzimos tudo, compramos passagens, hotel, toda a produção para eles virem, né, para esse trabalho de residência artística. Sim. E aí, infelizmente, teve a pandemia. Então, eles não puderam vir, enfim. Aí a gente teve que transpor todo esse projeto para online. E conseguimos concluir. Sim. Né? Foi o experimento cênico. Quem tiver interesse de conhecer esse trabalho, está no YouTube da Companhia OPS. Lá a gente mostra todo o trabalho de pesquisa, os exercícios de cada integrante. E aí, nesse trabalho, tiveram artistas da França, da Espanha, da Argentina, do Brasil. Acaba que, assim, igual você disse, né? Às vezes a gente planeja uma coisa, acontece outra, mas às vezes até, né, surgem oportunidades disso. E aí, com isso, para a gente transpor isso para um online, a gente pode ter a oportunidade de convidar mais artistas. Então, a gente conheceu... Olá. Alô? Oi, Acho que o avião passou, tá ouvindo? Foi, tô ouvindo. Aqui passou o avião, acho que deu uma mexida aqui na internet, estava falando você estava exatamente falando Sim. eu ia dizer que em tudo de ruim há algo de bom, né? É porque você estava falando que quando as coisas mudam, acaba acontecendo coisas que você não esperava que também são boas, né? Como deve ter sido essa experiência para ampliar. O lado bom que a gente tira, assim, de tudo isso que aconteceu é essa experiência de ter ampliado para mais artistas, né? Nós conhecemos outros artistas, estivemos em contato direto, desenvolvendo esse trabalho juntos, então acaba que cria mais pontes, né? Sim. Pessoas da Argentina que não viriam e a gente fez esse contato, da França, da Espanha, então abriu para mais artistas, ficou um trabalho muito interessante, a gente viu as possibilidades, né, do online acontecerem, assim, experimentou essa nova forma também de trabalhar e também a questão da visibilidade que a internet dá, né? Sim. Que às vezes num trabalho, aqui a gente faria o experimento cênico em Goiânia, no teatro, já estava com o teatro marcado, tudo. Então, quer dizer, a capacidade do teatro eram 300 pessoas. E aí, quando a gente foi ver as visualizações, tinha muito mais visualizações. Então, o trabalho chegou a vários lugares. Aí, com isso, a gente começou a fazer lives. Vocês fazem com cursos. frequência também, eu tenho visto, né? Sim, a gente começou bem no início, assim, em março. Sim. E aí, a gente já começou esse trabalho todo digital. Eu acho, aqui no nosso estado, nós fomos os primeiros a transpor todo o trabalho para o digital. Depois os 10 já funcionam digital? Não foram os espetáculos. Tá. Foi os trabalhos que vocês iam fazendo, né? Foi esse projeto, especificamente, sim, né? E aí a gente começou a fazer lives antes das outras pessoas aqui no estado. Fizemos esse experimento cênico, a gente ofereceu cursos online também. Sim. E aí acaba que os outros colegas vieram falar, como que vocês fizeram? Aí a gente teve uma troca bem interessante. E aí agora está todo mundo conseguindo, né, transpor para esse ambiente também. Dizer aqui o pessoal que está entrando agora, entendeu? Que esse não é um papo não é uma cena de duas pessoas, não. Vocês podem entrar aqui no papo, podem fazer perguntas aqui. O Fábio, a Ângela, que entraram agora, a Sâmia, o Pedrosa, a Mara Lisa, que entraram aqui agora, Silva Production, Tiago. Então, se vocês querem mandar aqui alguma pergunta, manda aí nos comentários, tá? Que eu vou aqui perguntando, porque se deixar eu pergunto tudo, não sobra nada para vocês. Vou logo dizendo aqui que eu quero até aproveitar esse momento e abrir um parêntese para fazer uma pergunta assim, que eu acho que também tem a ver com quando o grupo vai ficando mais velho, né? Ou tendo mais tempo de experiências, e quando as mesmas pessoas participam desse grupo, elas também vão se transformando, né? E você que era uma jovem, aliás, bem mais jovem,
namorou, noivou, casou e agora é mãe. Então, Isso. como é que é esse... Eu digo isso porque no nosso grupo a gente tem uma mãe também, né? Parece tem duas mães. A Luizete, que é minha esposa, que tem uma filha, mas também tem a Gal, só que a Gal tem três filhos. Então, como é que é? Conta aí pra gente como é que essa mulher mãe é num grupo de teatro tão ativo quanto é a Companhia UPS. Como é que funciona isso? Como é que você lidar com isso, essa tarefa tripla, quadrupla, às vezes da mãe, de quatro vezes, quatro lugares que a mãe, que as mulheres às vezes atuam, e quando é artista mais ainda, né? Sim, nossa, ainda mais quando eu descobri a gravidez, a gente estava no início dessa circulação que eu estava comentando aqui com vocês. Sim, Uma circulação que passaria por vários estados e por vários países. sim, E eu descobri a gravidez no primeiro estado, que foi no Espírito Santo. E eu falei, gente, e agora? Aí o que que acontece? Daí eu já vi a transformação, né? sim. A barriga vai crescendo, vai ficar, o corpo não Figurino tem o vai ficando mesmo apertado no figurino ritmo. apertado, você não tem o mesmo fôlego, né? Até a Sim, respiração muda, sim, sim. o equilíbrio do corpo muda, e era um monólogo, Hum, um monólogo de suspense, o Gato Preto, com muita questão corporal. E aí sim. a gente foi até onde deu. Apresentei, o último lugar foi na Colômbia, em Cali e em Medellín. Acredito que eu estava de 5 ou 6 meses já. E aí depois tem toda a questão de avião não autorizar, né? O aeroporto já não autoriza a viagem. E aí a Sim. gente deu essa pausa para concluir depois. Quando o bebê nasceu, o Henrique, a gente já tinha uma circulação aqui no estado. Tinha aqui numa cidade próxima. E aí ele com 3 meses a gente já voltou aos ensaios, já voltou às viagens, e ele sempre junto. Ele no carrinho, acompanhando, viajando. Então, assim, muda, né? Sim. Já aconteceu da gente estar em cena e ele chorar na coxia, sabe? E eu e o João, tipo, um sai de cena e vai lá e olha e é uma loucura, assim. Ele foi Sim. para a Espanha com a gente bem novinho para esse intercâmbio, no frio. A gente vai se adaptando, na verdade, né? Nesse processo que eu falei, que a gente teve ensaio todo ano, todos os dias, para a montagem do espetáculo Sonho de uma Noite de Verão, ele acompanhou tudo. E aí é ator, todo mundo do grupo cuidando. Enquanto eu estou em cena, tô ali, né, é a minha vez Sim. de estar mostrando trabalho, o colega pega e todo mundo ajudando a cuidar. Agora ele já tem 2 aninhos, já está um pouco mais tranquilo. Mas assim, Imagina. realmente muda muito, Muda. né? É um trabalho, assim. Também na Mas é Gal, a gente... maravilhoso. A Gal também foi um pouco assim, porque ela teve ela tem uma maior, né, que já tem 12 anos, se não me engano, e tem dois pequenos, um que fez pouco tempo agora, 1 ano, e a outra tem 2 anos e pouco, né? E nesse período a gente estava montando a Puts, a menina que buscava o sol, né? Que ela entrou, depois teve que sair de novo, entrou, aí depois subiu que estava grávida e saiu, aí depois teve que entrar de novo. E aí tinha essa etapa de ensaio, de levar a criança, toda essa adaptação que é o ambiente para poder você estar com uma criança, né? E ela poder Sim, acompanhar esse processo todo, é bem legal. É bem legal também, e no caso, quando o casal é de dentro do grupo, né, você vê também que vocês mudam também o olhar, né? Você vê o João sorrindo mais, vocês também sorrindo mais, quer dizer, há uma alegria muito mais prazerosa de fazer as coisas com ele agora também, né? Acho que tem um visto sim, assim. com certeza. Vocês passaram por essa experiência aí, né? Sim, De todo mundo babar e todo mundo cuidando. sim, É sim, muito bom. Ele pegava, a gente tinha treinamento com música, e aí quando a gente via, ele tava tocando, tipo, sabe? Ele usando os instrumentos e engateando. É sim, legal também ver ele crescendo nesse universo, assim, sim. da A, arte. a Silvina aqui estava falando da pergunta, mas se eu acho que ela falou um pouco sobre isso, que é essa relação que vocês têm com os outros grupos de Goiânia, pelo que eu vejo, é uma relação bem legal, de troca mesmo, de parceria, né? Inclusive também Sim, quando tem essa participação mais ativa politicamente, também quando é necessário, vocês também
E como é o nome lá da associação? FETEG, Federação de FETEG, Teatro Goiânia. FETEG, né? Isso. Isso. Agora é um amigo nosso, o Thiago Moura, que está à frente. Tá bem interessante, assim, ele está reformulando todo o trabalho. Ah, é Tá bem legal você entrar legal. bem para... E aí as pessoas se associam a essa FETEG, é tipo uma cooperativa ou uma federação, que é um fórum, como é que é Pelo nome é Eles FETEG, é a federação, se é né, uma do teatro. federação, eles Então se tem uma associam, diretoria, tem uma diretoria. tem essa diretoria, eles se associam e eles também buscam realizar projetos para contemplar todos os associados, né? Sim, tá. Eles têm um festival deles, e Da aí FETEG? sim. Ah, Aí eu legal. não sei como que tá agora, porque agora, assim, aqui em Goiás, nesses últimos anos, a gente teve, assim, acho que tá geral, né, no É, Brasil todo, assim, é. os editais não estão com o mesmo andamento, alguns estão Atrasados, parados, parados. atrasados, então eu não sei como que tá essa questão deles, mas assim, eu vejo que eles estão movimentando agora lives O e prefeito então daí quem é? é o Iris Rezende. É Eita, um senhor, eu já acho que foi ele tudo aí já ele, né? tudo. Eu acho que ele deve ter uns 90 anos. Ele é mais velho que a cidade. Eita, E nada. não larga o cargo. Não lá o cargo. Eu já fiquei lá, fui governador, senador, acho que ele foi tudo aí. Já, tudo. Ele ainda é do E PMDB ainda ou é do outro partido, você sabe? Não, né? Nem me lembro que ele é eu do acho que ele partido. é do PMDB, sim. Que na verdade agora é MDB, né? Não tem mais o P. É MDB. E o outro governador é o também que, Caiado. bem, afa Maria. Não sei como é que vocês são com ele aí, mas rapaz, aqui quem de longe, que ele era senador, ele é do DEM, se eu não me engano, também é um senador, né? É, Bem dificilzão ele também, né, Maria? aqui é porque assim, tem a história dos coronéis, né? Sim. Aqui, das Não é do Nordeste, fazendas. mas tem muito isso aí, né? Aí essa família, a família Caiada, dessa galera dos coronéis, assim. Então, Sim, ainda existe isso aqui muito, né? sim. Esse ranço, assim, coronelismo, ele tem muito isso. O próprio jeitão dele, né, sempre foi... Porque Sim. ele tá um bom tempo na política também. Eu me lembro de uma cena que ele era candidato a presidente, que ele subia num cavalo branco, com aquele chapéu de vaqueiro. E eu me lembro desse... Assim, me lembro vagamente, mas eu me lembro que ia ter essa fala assim, meio forte, É, ele é meu... E é também, talvez, isso também, a mesma coisa que esse presidente atual que a gente está, que eu não sei nem o nome dele, mas que também essa truculência um pouco, aí tem uma parte da população que adora esse tipo de truculência, como se gostasse é de igual. apanhar. Esses dias eu vi um meme de um vídeo de Portugal, e aí a mulher fala: o presidente do Brasil. Ah, sim, né? E ela não fala o nome dele. Aí, qual é o nome do presidente do Brasil? Fora Bolsonaro. Ah, É o Fora Bolsonaro. Ela não fala, não, é o Fora Bolsonaro. E olha que ela é de Portugal. é legal. O pessoal aqui do Antro Coletivo, Sol, está perguntando qual mensagem e conselhos você mandaria para os coletivos que estão iniciando como nós. Antro Coletivo, eu não sei se é daqui, você sabe de onde se é daí? Você já ouviu? Eu também Não não conheço. conheço. É de Diz aí, Goiás ou Antro Coletivo, se é de de Fortaleza, se é Ceará? do Ceará, de onde você é? Desculpa a minha ignorância, que eu realmente não Fora conheço. Bozo, Aí é o ótimo. Clebson Aberto. É isso aí, Clebson, fora Bozo mesmo. Coitado do Bozo, não tem Ai, nem culpa disso, mas é isso mesmo, levou a culpa pelo nome. mas é fora. É, fora também. Então, que Mas mensagem conselho você daria para antro, quem né? Antro é coletivo. Antro Coletivo? Eu acho que o nosso trabalho tem que ter muita persistência, né? Acho que a palavra é persistência, assim, do artista, dos grupos, dos coletivos, porque assim, não é fácil. É bom, a gente é feliz fazendo o que a gente gosta, é prazeroso, possibilita conhecer pessoas incríveis, possibilita inúmeras coisas boas, mas é muito difícil, né? A gente sabe que é um trabalho que tem que ter muita persistência. Então eu aconselho isso, pesquisa, é muito importante, o grupo sempre está pesquisando, os integrantes trazerem referências e pesquisas, sempre está investindo nisso, nas pesquisas, em referências, pesquisa de linguagens, leituras, assistir também, né?
assistir os Sim, espetáculos. É muito bom, a gente aprende muito assistindo o trabalho dos outros colegas. É, acho que isso é muito importante. E o trabalho do grupo diário, né? Que sem trabalho a gente não consegue. É o trabalho diário, Elis. E é nesse trabalho diário que vão surgir as oportunidades, né? As pessoas vão ver que vocês estão trabalhando, que vocês estão ali, que vocês estão fazendo, que vocês estão lutando, que vocês estão desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo trabalhos. E eu acho que é assim, nessa persistência. sim. Tentar também parcerias, né, com outros grupos. Acho que essa questão de conexões cênicas, que a gente tem até alguns projetos nossos, isso é uma coisa muito importante. Eu esqueci de contar uma coisa, Sim. acho que a gente já falou pessoalmente. A companhia, ela no início, ela fez alguns festivais aqui em Goiânia. Ah, Então, tá. a gente teve 4 edições do nosso festival. Ah, tá. Então, isso foi muito interessante, porque as pessoas vinham no nosso festival e a gente começou a criar esse intercâmbio, né? Porque a gente antes não viajava tanto para fora, Sim, para outros estados. A gente ficava mais aqui. E disso a gente começou em outros festivais, fizemos o nosso, vieram várias pessoas para o nosso, fizemos essa conexão também. sim. Ainda hoje a gente tem amizade com grupos, sabe? Pessoas que vieram no nosso festival e ainda hoje a gente troca ideia, a gente conversa, eles assistem as nossas coisas, sempre estão acompanhando e a gente Sim. acompanhando eles. Então eu acredito muito nessa conexão, né? Que é aquilo que eu falei, até para um caminho internacional, essa conexão é importante. Né? Que Uhum. você vai para um festival, daquele festival, por exemplo, eu vou para um festival em Portugal, que é mais fácil a questão da língua. E aí de Sim. lá você conhece outros grupos, faz essa conexão, dali surge uma oportunidade para ir para outro. Acho que é isso, persistência, estudo, pesquisa e vamos embora. Tanto que eles colocaram aqui assim, eles botaram assim, estreamos nosso cyber atividade no meio de uma pandemia. Tá difícil, mas tá gostoso. Mas é isso aí, pessoal, do Antro Coletivo. A ideia mesmo é trabalhar essa persistência. É tanto que o Clebson aqui embaixo diz assim, sempre digo que nas artes nem sempre é uma questão de quem tem talento, mas quem consegue persistir. Né? Que é isso mesmo. Quem consegue persistir tem mais proximidade com conseguir conquistar o que ele busca. Né? E como o nosso fazer, né? O nosso trabalho, o nosso ofício, ele não tem uma regularidade, não tem aquela de você todo dia ir lá bater o cartão, mas ele tem uma responsabilidade de você criar sua pesquisa, criar seu estudo, né? Aprimorar o seu trabalho, ser persistente. E o que você falou, que eu acho que hoje, mais do que nunca, está presente, que é criar conexões, criar parcerias. Né? Teatro não se conjuga na solidão, só se conjuga no coletivo. Isso é muito importante. É um solo, mas não é um solo. Por trás do solo tem quem dirigiu, quem fez isso, quem fez aquilo. Um solo é só uma Uhum. forma de... Quem está em cena no solo, está em cena com um monte de gente que está ao lado dele, né? Sim, Às sim. vezes até ele ganha os louros, mas os louros pertencem a muito mais gente. Então, realmente algo de persistência, mas que é algo que acontece quanto mais no coletivo, mais a possibilidade desse nosso fazer artístico ter continuidade, né? É isso mesmo, gente. Obrigado pelas palavras. De nada. Estamos aí, amigão. Apareça lá pelo Fórum de Teatro também, que você sabe que tem um Fórum Cearense de Teatro, né? Também falou, é legal esses grupos que estão iniciando poderem ouvir outras experiências, que também tem essa a expectativa de que a gente precisa queimar etapas para querer conquistar as coisas. Acho que as coisas vão vindo no galgado do trabalho, no galgado Sim, da persistência, né? sim. Então, E essa investigação também do ator, né? O sim, sim, ator criador, e também essa troca com outras áreas, né? A gente, quase sim. todos os nossos espetáculos tem um trabalho de um bailarino, sempre tem uma Dialoga com outro, né? preparação que vem e auxilia, né, na criação do personagem. Então sempre tem várias pessoas, não só artistas do teatro, mas pessoa da música, pessoa da dança, Sim. várias, capoeira, enfim. Essa conexão, além de grupos, também a conexão entre artistas é muito importante. Sim, isso é importantíssimo, porque é nessa interseção de relação que você abre para ouvir e para também para o que traz do outro, é muito legal, porque isso vai só agregando ao seu trabalho, né? Essa não é Sim, uma pesquisa, não é uma pesquisa solitária, é uma pesquisa
com vários olhares, né? Quanto mais olhares existirem nessa pesquisa, acho que a tendência dela ser mais potente é muito maior, né? Sol, me Sim. diga o seguinte, bom, então a gente teve lá o que vocês surgiram, o que é que vocês estavam planejando, o mundo fez de cabeça para baixo. Agora me diz aí, porque eu li um artigo esses dias que chama que teatro não é pneu furado, lá de um site de críticos que escrevem para teatro para a infância, que é do Dibi Carneiro, que fazia esse questionamento, né? Que agora a gente quer transformar tudo de live em teatro e de repente isso tudo é uma outra linguagem e como é que agora a gente se encaixa nesse lugar, querendo fazer com que as pessoas entendam que o que a gente está fazendo por esses aparelhos tecnológicos é o teatro, e isso vai confundindo mais, isso vai gerando incertezas para o futuro, essas pessoas vão querer ir para o teatro assistir espetáculo, vão querer estar na rua assistindo espetáculo, elas vão estar querendo ficar em casa vendo tudo passar pelo celular ou pelo computador, né? E aí ele faz uma crítica bem forte em relação a isso, para a gente ter assim, um certo cuidado em já dizer que o que eu estou fazendo é teatro, e vender essa ideia como teatro, que depois vai ser mais difícil reverter, porque isso aqui é muito potente, né? Ele chega com muita força nos lugares, nas pessoas, e de repente a gente é engolido por todo esse universo tecnológico, né? Que já existia há um bom tempo, às vezes a gente que não tinha interesse ou não tinha vontade ou conhecimento de fazer com que ele entrasse com mais. Agora, antes ele era um percentual do espetáculo, agora ele tem que ser 100% do espetáculo, né? Como é que vocês estão pensando nesse tempo de pandemia, além desses projetos? O que é que vocês têm conversado entre vocês, ou até entre você e o João, como é que vocês estão pensando, além de ter que fazer que todo mundo diz, vamos fazer essa transformação, vamos recriar, vamos... outra palavra que está em moda também, que é readaptar, vamos nos adaptar, vamos se readaptar nisso agora. O mundo é assim agora. Como é que vocês estão pensando isso agora? Fala aí um pouco para a gente Olha, ouvir. assim, falando por mim, eu acredito que isso é apenas mais uma ferramenta que nós temos nas nossas mãos, né? Como você disse, é uma ferramenta que já existia, mas que pouquíssimos grupos tinham se ligado nisso, na questão de YouTube, de também oferecer para o público essas outras opções, né? Então, eu acredito que é uma ferramenta a mais que a gente tem nas mãos. Eu acredito que não vai acabar o teatro, né? Sim. Uma hora vai voltar ao normal e o teatro não vai acabar, porque a gente já passou por tantas crises no mundo, né? Sim. E o teatro sempre continua. Essa arte do encontro, a gente não vai perder isso. Lógico que vai ter adaptações, né? Até a gente conseguir voltar a esse novo normal que as pessoas falam. Enfim, o que a gente fala? Que realmente a gente precisa explorar mais essas ferramentas que a gente tem. O que a gente está discutindo agora, a gente está bem nessa onda, assim. O João fez uma reunião com uma produtora de vídeo essa semana. Sim. Que eles... porque a gente grava comercial aqui também. Uhum. Sim. E aí é uma produtora que é super aberta a experimentações, né? E aí eles convidaram a gente, vamos gravar algum material, vamos trabalhar, vamos produzir materiais e vamos investigar. Então agora a gente está nesse momento, assim, de ver as possibilidades que essas ferramentas podem nos dar, sabe? De novas formas de linguagem. Sim. Então, a gente não sabe como que vai ser, como que vai ser, né? Se vai dar certo, o que vai surgir disso. Mas a gente está aberto a experimentar. Quando aqui em Goiás, porque aqui em Goiás eles aderiram à quarentena bem no início. Acho que foi o segundo ou terceiro estado paralisou tudo. E a gente, bem na época da produção e tudo, então a gente teve que se adaptar muito rápido. Olha quem apareceu aqui. Ei, rapaz! Mamãe. Olha, o balde na cabeça. O menino do chapéu amarelo. Primo do menino maluquinho.
Você conhece o menino maluquinho? Olha, Henrique. Mamãe, O que foi? Ô, Ai, deixa eu mamainha. só ligar Não, o... fica à vontade, viu só? Tô sozinha com ele? Não, Deixa eu tranquilo, só fica à ligar o... vontade. Aqui, ó, Henrique. Olha aqui, meu amorzinho. Já estamos vendo aqui na prática como é que é Na o trabalho da prática. mulher, que é mãe, atriz e ainda tem que falar em nome do grupo ainda. Isso, tá vendo? É Isso. assim, gente. Se vira nos 30, né? Eu lembro que na circulação em Portugal e na Espanha, eu estava amamentando, e aí Sim, antes de mais entrar em difícil ainda. cena, antes de colocar o figurino, eu amamentava, ele dormia, eu apresentava. Era o prazo do espetáculo acabar, ele acordava. Então, assim, se vira nos 30. Sim. Vida de mãe é assim. É, Mas, enfim, voltando lá para a questão pra... das ferramentas, eu acredito que a gente está nesse momento agora no grupo. Quando a gente transpôs o nosso projeto para um online, muita gente aqui em Goiás mesmo falou, não, mas isso não é teatro. Vocês não vão fazer teatro. E começou essa discussão, né, no Brasil todo. Ah, não é teatro, isso é aquilo. E depois os grupos se viram na situação de também colocarem seus trabalhos assim, porque é a única maneira que a gente tem agora para trabalhar, né? Sim. Se não for através dessa ferramenta, infelizmente a gente não tem outra forma de trabalho agora. E a gente precisa continuar, né? O show não pode parar. Então, acho que a gente está nesse lugar, sabe? De descobrir as possibilidades, de pesquisar mais. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer. É tanto que o Clepson fala aqui que é só ter ampliação de público, é ter dois públicos ao mesmo tempo, né? Que é o presencial e o virtual, né? Uhum. Você vai ter aqueles que vão lhe ver, mas aí a grande discussão, que até no texto tem um pouco, é você usar essa nomenclatura teatro, entendeu? Porque nós que trabalhamos a presença, a respiração, o olho no olho, o contato de aproximação maior, né, de espaço no mesmo espaço, né, é diferente quando você usa essa ferramenta aqui de distanciamento, que tem outro time, que tem uma outra coisa, né? E, claro que isso já no videodança, essas coisas já estão bem mais diluídas, na performance também, isso também tem mais força, essa linguagem visual ela é muito forte. Mas para a gente que vem do teatro, que tem essa relação mais de presença, de suor, de calor, de olhar, de respiração, né, de o espectador escolher o seu foco e o seu olhar, não ser direcionado para uma câmera, né? E ainda tem os dois formatos, que é quando você filma, né, mesmo que você filma numa perspectiva de transmutação para esse tipo de plataforma, e tem também o ao vivo, né, que são esses experimentos que também estão surgindo muito, que é você fazer ou via Instagram, ou via Facebook, ou via Zoom, né? Zoom ou via YouTube, ou outra plataforma que leva para o YouTube. Então, essa perspectiva. E aí também tem essa dominância das tecnologias, que requer um cuidado maior, uma qualidade técnica também maior, para não ficar também algo meio troncho, né? Que é outra coisa que tem surgido. A gente na pressa, no afã, eu digo isso até porque a gente na Prisma também sofreu um pouco com isso, de achar que vai ser tão fácil transmutar, de repente, aí você durante o processo de repetir várias vezes isso, ao vivo, é que você diz, nossa, isso não está legal, podia ter feito assim, podia ter feito de outro jeito, né? Mas você foi pela rapidez de querer que as coisas aconteçam rápido, né? Tanto que agora que a gente vai conseguir fazer a nossa segunda mudança, né? Agora a gente começou a estudar PUTs para levar para uma linguagem virtual, né? E a PUT ser mais gente em cena é um pouco mais difícil do que o João Sortudo, que só eram 2, mas também nessa ideia de não querer assumir que isso é teatro, né? A gente quer fazer isso como um experimento ao vivo, online, né? Uma experiência cênica, o pessoal tem chamado ultimamente, um experimento cênico, né? Para não ter que chamar que é teatro, né? Que é isso só. Então, menina, nossa conversa está passando, já tem 54 minutos, só passou rápido. Nossa! E você sabe muito que uma das rápido. coisas é aprender a lidar com o tempo agora, né? A gente não tem negócio de atrasar, isso aqui é 1 hora, se não for 1 hora, ele tira do ar, se for pelo Instagram. Não tem jeito. Se for pelo Facebook, não, mas a gente prefere, por enquanto, fazer com o Instagram, que é mais popular, é mais fácil, né? Chega mais rápido, né? Quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Clepson está ansioso para ver, Clepson, a PUT, nós também, viu? Mas que o Clepson e a Lara foram
os aderecistas, figurinistas e também cuidaram do cenário da Puts. Clebson Alberto e que Lara ótimo. Leão, meus queridos amigos. Minha prima entrou também, Quem a Ludmilla, lá de Palmas. Aqui, Olá, Ludi! Lá Seja bem-vinda diretamente de aqui. Palmas. Menina, até o Dragão do Mar entrou aqui. Tá lá, Dragão do Mar, isso aí. Então, a gente vai agora nessa última parte agora da nossa conversa, é assim, são perguntas assim, bate e volta, que eu faço assim, tá? Eu vou perguntar para vocês dicas do grupo, da CIA Ops, né? Primeiro, um filme que você gostaria de indicar agora para esse momento, um filme bom para ver, desses milhões que a gente já deve ter assistido nesses 4 meses de pandemia. Então, eu gosto de filme biográfico, assim, eu gosto bastante. Legal. E eu gosto de ver de artistas. Eu separei alguns artistas, mas eu vou escolher um, então. Tá, diga aí 43. No Portal da Eternidade. É um filme sobre Van Gogh. É bem interessante. Acho que eu vi o trailer desse filme aí, acho que eu vi. Legal. E me diga aí uma série, aí série tem bem 500. Pois é, série, eu sou péssima de indicação. Deu uma falhadinha, voltou? Voltou, o celular está descarregando, aí ele cortou, mas deu certo. Tá, achei que tinha sido outro avião. Pois é, série, olha. Série, eu não sou boa de indicação de série. Eu assisti uma que é, assim, da Globo, é uma coisa mais atores da Globo e tal, que é a Coisa Mais Linda. Achei legal. Legal. E é uma indicação, mas eu não sou muito de assistir séries. Não, você não gosta. Assim, não é porque você gosta, é porque você não... Não, é porque vida de mãe e série tem que ter uma continuidade ali, né? E aí agora eu tô tendo que assistir uma coisa mais objetiva, assim, um filme que acaba rápido. E é pior que as séries agora estão super chatas, viu? Ela só tem uma temporada, os caras não terminam direito a temporada e demora não sei quanto tempo. Quando sai, você já está em outra série já, você tem, mas nem lembra mais como é que a temporada terminou. É um saco mesmo isso. Essa série Coisa Mais Linda foi assim, tá na 2ª temporada. Sim. E demorou. Demorou, né? Me diz aí um livro. Tá. Posso falar 2? Pode, você pode porque tudo hoje. Eu amo esse livro. 100 Anos de Solidão. Eu sou apaixonada. Eu fiz uma live esses dias, uma live experimental no banheiro, performática. E legal. fiz revisitei ele, mas eu sempre indico esse livro. Agora, como é uma live de grupos de teatro, é um livro que eu estou lendo, A Canoa de Papel, de Eugênio Barba. Do Eugênio Barba, massa, legal. Bem legal. Ótimas indicações, massa. E para finalizar, já que você falou de mãe gosta muito também de fazer comidinha, diga aí uma receita para esses tempos de pandemia que você acha que é legal o povo fazer em casa e arriscar. Dê seu momento, Ana Maria Braga. Tá, panqueca de banana. Eita, panqueca fácil, de banana. Rápido, é um ovo, uma banana, e aveia, e canela... E tudo que você quiser, mel. O João e o filhote gostam? Eles gostam? O Henrique adora. O Henrique adora, né? Aí é muito prático, eu adoro. Realmente panqueca de banana com a candelinha em cima deve ficar super, hiper, mega gostoso. Com mel também, mega gostoso. Pois então, gente, aí agora a gente tem, para cumprir nosso roteiro, a gente tem 1 minuto. Bem rápido, a gente disse que ia fazer um desafio que ela estava bem preocupada. Que desafio é esse? Mas é um desafio fácil, a gente vai fazer assim de poucas linhas, porque a gente só tem 1 minuto para fazer isso, que é o seguinte. Eu começo dizendo uma palavra e você vai dizendo uma poesia dessa palavra, tá certo? Aí, uma poesia? Uma história, na verdade, não é uma poesia, não, uma história, tá certo? Ai, gente, e aí você vai dizer, gente, vai jogando palavra aí. Vamos lá, eu vou dizer. Quem também quiser dizer palavra aqui embaixo pode dizer. Então, você começa a história, é uma história improvisada de cabeça, e temos aí 1 minuto. E a gente vai se despedir nessa live contando essa história, se não der tempo de dizer tchau, tá bom? Vai lá. Começa. A dança cósmica. Júpiter apareceu na minha janela. De repente, Lua. A lua estava tão cheia que eu quase explodi junto com essa lua. Menino. O menino estava no balanço, assistindo o Mundo Bita. Internet.
A internet estava me deixando louca com Avião. tantas informações. E o avião passou e atrapalhou a live. Mas os aviões passam, a uva passa. Goiás. O ônibus não passa. Goiás, nós estamos aqui parados. Mulher. Flor. E não pode ser Flores só no palavra, meu tem que contar a jardim. história. Conta a história, conta a história.